नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोर्वङ्गोर्ममवन्दमतेर्गते मत्सर्वसपदाम्बजो श्रीराधा मदनमोहन दिव्योदवृन्दारण्य कल्पतरु महानसीमतनागर सिंहासनास्तु श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेव्यो पृष्ठालिभो सिप्पमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भे वंशी वरदस्थिता करसन वेणु शनैर्गोपी गोपीनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my humble, respectful pranam, lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satsumad Bhakti Vedanta Silavam Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satsumad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satsumad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Goswami Maharaj, Srila Bhakti Bhakta Srila Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas, and present all of my respectful guests. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais amado mestre espiritual, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotra Shishmat Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, e a Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotra Shishmat Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotra Shishmat Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Guru Govind Maharaj, Srila Bhakti Rakshasa Sridhar Goswami Maharaj, a todos os devotos, devotos senhores, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis e aos meus mais respeitáveis convidados. First I tell you one very small story. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told to Sanatana Goswami. Primeiramente, eu vou contar para vocês uma breve história sobre que o próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu falou para Srila Sanatana Goswami. Once, one small baby deer, he was wandering here and there. Then he came on the bank of a river, and on the bank of a river, very nice, beautiful beach. There, bank of a river, and very nice soft grass, green grass. Certa vez, bebê veado, ele estava caminhando e ele chegou até as margens de um rio que era muito bonito. Ali tinha como se fosse uma praia, uma pequena praiazinha na margem do rio, e tinha uma grama também muito macia, muito belo. Then baby deer is very happy, very soft green grass he was eating, and sometimes rolling on the ground. Sometimes he used to come drink the water from the river. E aí aquele bebê, veado, ele estava muito feliz ali. Ele comia aquela grama
bem fresquinha. Ele caía no chão, enrolava no chão, e ele ia até o rio, tomava um pouco de água, e estava super feliz. And very sweet breeze also. Wind coming here and there, then he will, oh, my life is successful. E aí também tinha uma brisa muito boa que corria por ali, e ele sentia aquilo, então ele estava muito feliz, pensando assim, a minha vida é muito bem sucedida. See, that baby deer is thinking, this is my permanent place. My whole life I will stay here and I will eating, drinking and dancing. E ele pensou, eu vou ficar aqui para sempre, nesse lugar. Essa é a minha morada, porque aqui eu posso comer, posso beber água, posso brincar, dançar. English word what is saying? Be drink and be merry. É um ditado em inglês que é tipo, beba e fique louco, doidão. People are there, drink and happy, be merry. As pessoas também dizem, vou beber e vou ficar feliz. In the same way, baby deer thinking, this is my life. Eating, sleeping and defending and mating. Four things people they want. E aquele bebê veado, ele estava pensando, essa é a minha vida. Eu como, durmo, me defendo, acasalo, essas 4 coisas que os animais fazem. Not more than in this material world, people they know only 3 things. That is called dharma, artha, kama, and that is the 3 words. E as pessoas nesse mundo, elas, na verdade, elas consideram essas 3 coisas: dharma, artha e kama. Dharma means religion, artha means economical development, kama means many kinds of sense gratification. E as pessoas estão buscando isso. Dharma quer dizer religiosidade, artha quer dizer riqueza, desenvolvimento econômico, e kama quer dizer desfrute dos sentidos materiais, das coisas do mundo. So in this way, he was very happy on the bank of the river. Então ele, na margem daquele rio, estava muito feliz dessa forma. But you know, time is very powerful. Mas vocês sabem, o tempo é muito poderoso. In the meantime, one hunter, he noticed very nice, beautiful deer, baby deer. That hunter, I think I have to kill it. E naquele meio tempo, um caçador, ele passava por ali e ele percebeu, olha aquele bebê veado, eu tenho que matar ele. Then hunter, he also put one net one side. E aí o caçador, ele armou uma rede, né, colocou uma rede assim de um lado daquele local. And another side, he put fire with the grass. E aí do outro lado, ele tocou fogo numa grama que tinha ali. Or another side, he took his bow and arrow with his one very hunting dog. E aí ele, no outro lado que faltava, ele ficou com seu arco armado e um cachorro bem bravo de caça, um cão de caça. And another side already another side also river. E o outro lado, né, que Maharaj não citou, tinha um rio, né? Então then suddenly baby deer he noticed, one side big fire, another side net, another side also. The hunter is ready to hunt. He had killed him with his bow and arrow and also dog. E aí o veadinho, ele percebeu aquela situação. Ali tem fogo vindo e aqui tem uma rede e daquele outro lado tem um caçador que está pronto para atirar em mim com seu arco e flecha e ainda tem um cão do lado dele raivoso.
Then baby deer, he noticed 4 direction death coming, because he used to go left side fire, big fire, flame of fire, right side net or front the water, or back the hunter with his bow and arrow. Então, ele notou que para as quatro direções o caminho era a morte, né? Na esquerda dele havia o fogo, na direita havia a rede, na frente dele tinha o rio e atrás o caçador com o cachorro. First he tried to escape from that the place, but not possible. He realized not possible. Running here, but it is not possible to go out from the death. E aí, a primeira coisa que ele tentou fazer foi correr, tentar fugir da morte, né? Ele ficou correndo para todos os lados, mas ele não conseguia escapar, ele não ia conseguir escapar da morte. Then he is thinking, what will do now? How will escape from the death? E aí ele ficou pensando, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou escapar da morte? But his previous impressions, sanskar, then he came, on the bank of the river and just closed his eyes. Mas porque ele tinha impressões de vidas passadas, sanskaras, ele chegou até a margem do rio e ali ele fechou seus olhos. And he chanted holy names, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Krishna He Jadava He Saketi, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Some miracle happened. E aí ele começou a cantar esses mantras, Govinda Damodara Madhaveti, e depois cantou o Maha Mantra, e aí um milagre aconteceu. Because Nam Prabhu, Nam is very powerful. If you found faith and unflinching faith, chant holy name and pray to Lord and surrender to Lord, the Lord will protect you. E o Porque Nama Prabhu, os santos nomes são muito poderosos. Se você tiver fé firme, uma fé inquebrantável nos santos nomes, e se você se entregar ao Senhor cantando os santos nomes, então Ele vai te proteger. Then what happened? Big storm came. E o que aconteceu? Veio uma grande tempestade. Suddenly, the sky completely clouded, black cloud. De repente o céu ficou cheio de nuvens, preto assim, escuro. And lightning, lightning. E aí vários trovões, vários raios, né? And big storm, wind. E aí uma grande tempestade veio. Um vento muito And forte. so much dust running here. E muita poeira também vindo assim. But I told the tiger, the hunter, the target to kill the deer. Mas como eu disse, havia o caçador, que ele estava pronto para atirar naquele bebê veado. But big storm and wind, but his arrow
go out from his boat. Mas aí porque estava aquela tempestade, começou de repente aquele vento muito forte, e aí a flecha que estava armada, né, ele deixou cair. Then hunter, he killed his own dog. Na verdade ele atirou, mas ele matou o próprio cachorro. Because dog also was running towards the deer. Porque o But so cachorro, much wind coming and dust enter in his eyes. Then his arrow struck his own dog. porque o cachorro havia corrido em direção ao veado, mas porque estava vindo aquele vento, a poeira entrou no olho dele, ele não conseguiu mirar direito. Quando ele soltou a flecha, ela acertou o cachorro dele. And also big storm, wind. Then the net of the hunter also. E por causa daquela tempestade, que estava uma ventania muito forte, né, trazendo muito vento, aquela rede também saiu voando. And also rain, heavy rain. Then the fire, the flame, extinguished. E como estava chovendo muito, muita água, muita chuva, o fogo também apagou. Then hunter, he could not see anything because too much windy and dust. The hunter also ran away behind the net, how to catch the net. But net and hunter ran away where good news. E aí, como estava aquela tempestade muito forte, muito vento, poeira, o caçador também não estava conseguindo mais ver nada. Ele simplesmente correu de lá. Ele correu para tentar pegar a rede que estava voando. E aí ele e a rede saíram voando de lá. Then deer saw these four directions completely or free from death. E aí o bebê veado, ele viu que nas quatro direções a morte não estava mais presente. And Ele estava livre completely da morte. saved his life. E aí ele, Saved his life. e aí a vida dele estava salva. So Mahaprabhu told this very simple story. What is the meaning about this? Então Mahaprabhu, que estava contando essa história para Sanatana Goswami, o que ele falou é que o significado dessa história é muito simples. Try to the purport about the simple story Mahaprabhu told. The baby deer, that is a conditional soul, Baddha Jivas. Nessa história muito simples, o que é aquele bebê veado? Ele é a alma condicionada, Jiva. And green grass, that is called many kinds of our enjoying our sense gratification. E a grama verde são os vários tipos de desfrute dos sentidos materiais que existem nesse mundo. All the conditional soul, this is nature to enjoy the different kinds of sense gratification. Porque a natureza das almas condicionadas é buscar desfrutar dos seus sentidos de várias formas nesse mundo material. I told this story that they are very happy, drinking water and jumping on the ground, eating very soft grass. Porque vocês lembram da história, né? O veado, o bebê veado estava super feliz ali, comendo a grama, se jogando na grama, bebendo a água. So in this way, conditional soul always running and chasing behind enjoying the many kinds of sense gratification. E dessa forma, da mesma forma, a alma condicionada ela está sempre correndo atrás do desfrute dos seus sentidos nas coisas do mundo material. But a hunter is the person with the death and chasing behind to us. E o caçador é a personificação da morte que está correndo atrás da gente. And you don't know, anytime, any second, and will give up this body. So death always you are chasing behind to us. Porque a gente não sabe em que momento a gente vai morrer, né? E assim a morte está sempre correndo atrás da gente. And all the conditioned soul, they suffering in this material world, three folds of Maya, Adhantik, Adidovik and Adibhautik. E as almas condicionadas nesse mundo, elas estão sofrendo os três tipos de misérias que são infligidos por Maya, Adibhautik, Adidevik e Adhyatmika. This is true. Some kinds of distress are coming from demigod and demigoddess. That is called Adidovik. Heavy rain, no rain, and Adidovik. E
Adi Deivik, um dos tipos de sofrimento nesse mundo material é aquele que é causado pelos semideuses, como muita chuva, né, vem, causa inundação, ou nenhuma chuva, causa seca. Adi Bhautik, some kinds of disease, some kinds of distress are coming from others living entities. E a Adi Bhautik, que quer dizer o sofrimento que é causado por outras entidades vivas nos fazem sofrer. Or Adhadik, that is called different kinds of distress coming in our mind also. E Adhyati quer dizer aquele sofrimento que é causado pela nossa própria mente. Yeah? So in this way, conditioned soul in this material world suffering the three folds of Maya. Assim, as almas condicionadas nesse mundo, elas estão sofrendo essas três misérias que são causadas por Maya. Yeah? Lust, anger, enviousness, come, and all the running behind the material sense gratification. A luxúria, a inveja, a ira, tudo isso está correndo atrás das almas condicionadas. I told you. The fire one side, the hunter put the fire in the grass. That is what. And all kinds of our distress, Adhanti, Adito will come. E esse fogo, né, que foi colocado na grama, é todo esse sofrimento que é causado por esses três tipos de sofrimento são causados por Maya, Adidevi, Adibhauti, Adhyati. Sansara dava nala niraloka pranaya karuna gana ganayatam praptasya kalana gunarnavavasa Vande Guru Sri Charanara Vrinda Sansara Dava Nalanira Loka Pranaya Karuna Vanganayatva Praptasya Kalyana Gunarnavasa Vande Guru Sri Charanara Chakravarti Pad in his Gruvastak very nicely explained the first book. All we are in this material world, suffering the three folds of mind. That is samsara, davana. Davana, understand? What is it called? Forest, fire. E Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, em seu Guru Astakam, ele explica de maneira muito bela, maravilhosa, como nós todos estamos sofrendo nesse mundo material, nesse samsara, e ele fala samsara davanala. Davanala, o que significa? É esse fogo na floresta, um fogo na floresta. And all we are suffering in this E way. dessa And forma, lust, anger, enviousness, jealousy, many kinds of in our heart, and disturb our mind also. Dessa forma, todos nós estamos sofrendo com todas essas coisas, a ira, a inveja, os ciúmes, Enviousness, jealousy, inveja. Então nós todos estamos sofrendo com isso. Todas essas coisas estão no nosso coração e fazendo nossa mente ficar perturbada. And conditioned soul, they don't know where is the happiness, how to get. E as almas condicionadas não sabem onde está a felicidade, como buscar essa felicidade. This is to all we are searching for happiness. But where is that happiness? E é verdade, todos nós estamos buscando por felicidade, mas onde está essa felicidade? Sukhera lagiya ekara bandhinu anole puriya gelo. For the happiness, we build very nice house, many things. But according to the Kal means time, burn everything. E buscando essa felicidade, nós construímos casas muito belas. Só que esse Kal, o tempo vai vir e vai destruir tudo. But why? Because according to our karma is coming. E por quê? Porque tudo vem até a gente por causa do karma.
Por causa do karma, todas essas coisas estão vindo. And Mayadevi, she is giving heavy punishment in this material world because all we are in this prison of Maya Karava. E ao mesmo tempo, Maya Devi, ela está punindo todas as almas condicionadas, todos os que estão nesse mundo. Por quê? Why? Why Mayadevi she gives punishment to us? Por Because que Maya Devi está nos punindo? we are offenders, aparadhi. Porque nós somos ofensores, somos aparada. What are the offenses? Qual é essa ofensa? Because we forget to Krishna. Krishna huli sahi jeev anadi bahirmukh atev maya taridaya samsara. We forget to Krishna. We did not serve to Krishna. Our aim and our aim and object to serve to Krishna. But we did not serve to Krishna. For this regard we have come in this material world. And Mayadevi now she is giving punishment. Porque nós nos esquecemos de Krishna, nós não estamos servindo Krishna. Na verdade, a nossa meta, nosso objetivo é servir Krishna, mas nós nos esquecemos disso, nós não estamos fazendo isso. E por isso, Maya Devi está nos punindo nesse mundo material. So the deer, he saw 4 directions is your death. He cannot go front, cannot go back, cannot go right and or left. E aquele bebê, veado, ele estava vendo a morte em todas as direções. Não podia ir para frente, não podia ir para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Then he surrendered to Guru and Krishna. E aí, o que ele fez? Ele se rendeu a Guru e Krishna. What is he doing? Just close his eyes. Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Krishna He Jadava He Sakete Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti. That means if we completely surrender to Guru and Krishna, chant holy names, then you can see every direction completely what? Free from all kinds of obstacles and attain to it. O que ele fez, o veadinho? Ele fechou os olhos e começou a cantar os nomes de Deus. Ele se rendeu ali completamente a Guru e a Krishna. E assim o que aconteceu, todas as direções ficaram sem impedimentos para ele. So you have to fix your mind to concentrate to Guru and Krishna. Then every direction today you will see complete the happiness. Então, se nós focarmos a nossa mente, a nossa vida em Guru e Krishna, nós vamos ver que todas as direções só há felicidade. Otherwise, if you not send to Guru and Krishna, your mind will disturb. And more disturbance will come. E se em vez disso, se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? A gente vai ver que só há sofrimento por todos os lados. Mais e mais sofrimento vai continuar vindo. So for this Srimad Sthane Sthita Sutikatang Tanumang Nobyo Jo Prayasu Ajito Jito Pistoi Stoi Lakam Gane Prayasi Mudavasanamanteva Jivanti Samurtana Bhavatiya Vartam Sthane Sthita Sutikatang Tanumang Nobyo Jo Prayasu Ajito Jito Pistoi Stoi Lakam. Give up all kinds of attachment and pray to Krishna. And listen, Harikatha from the Lord Sadhu. Abandone todos os tipos de apego e ore para Krishna. E ouça Harikatha dos lábios de lótus dos sadhus. Everything predestined for you. Tudo
tudo já está escrito, tudo já está predestinado para você. So what will do? Chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told this to Sanatana. Sanatana, listen. And he completely surrendered to Krishna. Then you will like to be successful. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos cantar os santos nomes. E aí Mahaprabhu, ele falou para Srila Sanatana Goswami. Então Sanatana Goswami, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos render completamente, render nossa vida, entregar nossa vida a Krishna. E assim só haverá sucesso espiritual, felicidade. And if you are Grihastha, Banprastha, Brahmachari, Sannyasi, or Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Varnashram, where you will stay, that just chant holy names, then you will like to be successful. Seja você chefe de família, grihasta, brahmachari, estudante celibatário, sannyasi, um renunciante, vanaprastha, uma pessoa que está na vida de casado e agora está começando a abandonar tudo, ou seja você em que casta, qualquer casta que você esteja, se você for um brahmana, um kshatriya, enfim, qualquer ordem social que você esteja, a única coisa que você tem que fazer é cantar os santos nomes, não importa onde você está, é só cantar os santos nomes. So, Mahaprabhu told, actually everything is in your house, no need to searching here and there. E Mahaprabhu falou, na verdade, tudo está no seu coração, você não precisa sair buscando aqui e ali. Nitya Siddha Krishna Prem Sabda Kabunai Sravanadi Suddha Chitte Kara Uda, you have in your heart. You have everything. Just to manifest with the association of sadhu and chanting holy names. Ele falou esse verso, toda a perfeição, tudo que nós temos, na verdade, tudo já está no nosso coração. A gente só precisa ouvir dos lábios do sadhu e isso vai se manifestar, vai se desenvolver, se manifestar. And Maden Mahaprabhu told another story to Sanatana. Sanatana listened very carefully. Além disso, Chaitanya Mahaprabhu, ele contou outra história para Srila Sanatana Goswami. Ó, Srila Sanatana Goswami, ouça atentamente. Once one very poor boy, maybe 10 years or 12 years, 15 years boy, he was running here and there. Ele disse, havia um garoto novo, talvez ele tivesse uns 10 ou 12 anos, e ele estava correndo daqui para ali. He has no food, running here and there, and here. Ele estava simplesmente correndo em todas as direções, correndo daqui para ali. We have seen many poor boys, they are running here and there. E ele era bem pobre, ele não tinha comida, ele estava só vagando de um lugar para o outro. Asking money, most of the day also are. Or they are asking money. And 50% food or 50% for drugs. E ele estava sempre pedindo dinheiro, né? As pessoas estão sempre pedindo dinheiro, né? Esse dinheiro é para quê? 50% é para comida e 50% para drogas. And if you invested, that the poor those who are begging, then they will be say, you collect money and begging money, what money you are using? Will be say. Se vocês investigarem, forem atrás de muitas pessoas que estão pedindo, aí na verdade vocês vão ver que a maioria pede para onde vai ser investido esse dinheiro, né? Ele vai comprar alguma coisa de comida e em outra parte ele vai usar drogas. Have you investigated? Vocês já foram atrás disso alguma vez? Those are the if you give money, what will do? Vocês podem perguntar, vão. You ask his mind, he will be when you make friendship with him, then you will be explain everything. Se você chegar de uma maneira amigável, assim, realmente querendo saber, se fizer uma amizade, um relacionamento com ele, e você perguntar, ele vai ser sincero, ele vai dizer o que ele faz. Yeah. Sometimes say, okay, come with me. Yeah. If you have no food, okay, I will give food, cloth, everything, come with me. No. Né? Se você chegar para ele e disser assim, olha, você quer comida, né? Você não tem roupa, né? Tudo bem, vem comigo que eu vou te dar comida e vou te dar roupa. Ele diz, não quero. Yeah.
They will be asleep on the road, under the bridge, sleeping. But if you tell, come temple, very nice, beautiful place, and 3 times take prasad, nice cloth, everything, and chant Hare Krishna, they don't want. Né, se você e isso acontece mesmo, assim, a gente chega e diz, a gente vê os mendigos ou pessoas pobres estão dormindo debaixo da ponte e a gente chega e diz, vem pro templo, sai da rua, vem pro templo, fica no templo com a gente, você vai ter comida 3 vezes por dia, você vai ter roupas, né, boas e você vai cantar os santos nomes e eles dizem, não, a gente não quer. Because in this material, many types of they are addicted. For this regard, they don't want to listen. Good advice from Sadhu Guru Vaishnava. Porque nesse mundo material as pessoas têm muitos vícios diferentes e elas não querem ouvir os bons conselhos do sábio. So now come the Lord Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana, that poor boy, he was running and here there no food, no nice cloth, nothing. And in the meantime, one person, very generous person, kind-hearted, he told, hey, why you are running here and then for food and money? Então, voltando à história, Chaitanya Mahaprabhu falando para Srila Sanatana Goswami, aquele garoto pobre, ele estava, não tinha roupa, não tinha comida, assim, roupas boas, não tinha comida, ele estava correndo de um canto para outro, sempre pedindo. E aí chegou um homem muito generoso e convidou ele, vem comigo. Do you know, your father, he was very rich person. E ele falou, eu tenho uma coisa para te falar. O seu pai, você não deve saber disso, mas o seu pai, ele era uma pessoa muito rica. Because I have friendship with your friend, with your father. Eu sei disso porque eu tinha amizade com seu pai. Your father a lot of wealth of money, but you don't know. Seu pai, ele tem muita riqueza, muito dinheiro, mas você não sabe disso. When you were a small boy, then your father left body, but your father kept all very valuable things in your house. E quando você era bem pequeno, você não lembra disso, mas seu pai morreu, né? Ele partiu, mas ele deixou algo guardado, muito valioso na sua casa. You go back to your home, I tell you where is the money and your father's money in your house. Se você voltar para sua casa, eu posso até dizer para você onde você vai encontrar isso que ele deixou, esse tesouro, né? Sarvagga asya kahila tare dhanera praptir upaya. Chaitanya Charitamrita. Then that person told, listen my advice. Your father kept money in your house. E aí aquela pessoa generosa, ela falou para aquele garoto pobre, olha, ouça o meu conselho, o seu pai ele guardou coisas muito valiosas na sua casa. That time was not bank system. Put in the, that time people mostly also had collect money put under the ground. É que naquele tempo não tinha os bancos, né, para você guardar o dinheiro. Então as pessoas guardavam as coisas muito valiosas assim debaixo da terra, enterravam. But I tell you very carefully, listen. If you dig in the southern side, maybe one cobra will come and bite you. Aí ele falou, mas quando você for cavar, tá debaixo do chão, mas quando você for cavar, se você cavar na parte sul da casa, você vai encontrar uma cobra muito venenosa. And if you dig in the north-south side, maybe ghost will come and that will disturb you. E se você cavar na parte norte da casa, um fantasma vai vir e ele vai te perturbar. And if you dig in the north side, then another, what is called, and worms, they are very biting. West or north? This is north? North. Se você cavar no norte, também vai haver uns vermes que eles vão vir e vão te picar.
Understand? Horn bridge. The little bit black, what is that? Backside yellow color and horns. And still. Understand? Yes. Eh? But if you little bit dig in the eastern side, east, then you can see your father's all hidden money in there. Mas, se você cavar na parte leste da casa, ali você vai encontrar toda a riqueza do seu pai. Eh? According to the instruction of Sadhu, he came in his house, then he just dig, little bit digging in the eastern side, then he saw his father's all wealth of money in there. E de acordo com as instruções daquela pessoa, ele foi até onde era a sua casa, e aí ele cavou no lado leste, e aí ali ele conseguiu encontrar toda a riqueza que o pai dele havia reservado. What is the purport? That means karma, yoga, tapasya. You cannot attain your perfection goal. Qual é o significado dessa história? Quer dizer que por meio de karma, atividades fruitivas, tapas, yoga, busca da verdade, do conhecimento, e tapasya, austeridade, você não vai conseguir encontrar a meta suprema, alcançar essa meta. But if little bit practice bhakti yoga, No. then you attain your perfection goal. Mas, se você praticar Bhakti Yoga, facilmente você consegue alcançar essa meta suprema. Na sadati mang yogam na sankha dharma uddhavam na saddas tapostago jatha bhaktir mama orjita. Krishna says this one. Hey Uddhava, listen very carefully. By the perfect karma, yoga, tapasya, you can attain. A little bit practice bhakti yoga, then attain Krishna prema. Dharma means wealth means that's the Krishna prema. Krishna diz isso para Uddhava também. Ele diz: se você praticar karma, yoga, tapasya, você não vai conseguir, mesmo que você faça muito, você não vai conseguir alcançar a meta suprema. Mas se você praticar um pouco de Bhakti Yoga, aí você vai conseguir alcançar essa riqueza. Na verdade, é essa Bhakti Yoga. What is Bhakti Yoga? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasam Sakkatma Nivedanam Ide Punsar Vita Vishnu Bhakti Chedana Valakshana. Srimad Bhagavad Prahlad Maharaj. Sravan, listen sweet pastimes of Krishna. Kirtanam, glorify pastimes of Krishna. Smarana means remembrance to Krishna. This is called Bhakti Yoga. You are sitting here, what you are doing here? This is called Bhakti Yoga. Devotion service to Lord. This is very powerful. E o que é Bhakti Yoga? É simplesmente Listen Harikatha. simplesmente cantar os santos nomes do Without Senhor. listen Harikatha, your mind will be never fixed, and more and mind will disturb. Listen Harikatha. When sadhu speaks Harikatha, you concentrate your mind Então, and stop all mobile phone. Maharaj está falando, a gente deve, quando o sadhu, uma personalidade santa, está falando Harikatha, sobre Hari, a gente deve parar de fazer outras atividades e deve ouvir atentamente, porque senão nossa mente vai ficar perturbada. Esse é o método. E ele falou que, Prahlada Maharaj, ele falou esse verso falando que os processos de Bhakti, né? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smarana, Pada Sevanam, Archanam, Sakyam, Atmanivedanam, Sakkatma Nivedanam. Esses processos, através desses processos a gente consegue alcançar essa meta, né? E esses processos são muito simples, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está escutando, né? Shravanam, a gente está escutando Harikatha,
Kirtanam, a gente está cantando os santos nomes. Vishnu Smarana, a gente está lembrando do Senhor. Né? Harikatha means Hari himself. And if you not listen Katha, dishonor. If dishonor Harikatha means, this is what? Aparad. Nam aparad, Sravan, Hari aparad. This is called offenses, lotus feet of Sri Hari. O que quer dizer Harikatha? É ouvir sobre Hari. Na verdade, Harikatha não é diferente de Hari. Se a gente não está ouvindo quando Harikatha está sendo falado, na verdade a gente está desonrando Hari. E o que isso quer dizer? Isso é uma ofensa. A gente está desonrando, a gente não está dando as devidas honras aos pés de Lord Shri Hari, o Senhor Supremo. Bisak sena kathasuja nak pade jodiratu srama evo hi kevalam. Srimad Bhagavad gives it. And when Harikatha, then your mind will be concentrated. Because Harikatha is Lord Krishna himself. Then the Harikatha enter in your ears, when Krishna enter in your ears and clean all your unwanted things. Porque no Srimad Bhagavatam existe essa evidência que fala que quando Harikatha está sendo falado, na verdade Harikatha não é diferente de Hari, é o próprio Krishna. Krishna está entrando pelos nossos ouvidos. Né? E o que ele vai fazer? Ele vai entrar pelos nossos ouvidos e até o nosso coração e vai limpar todo o nosso coração. Yeah. So for this regard, Adi Madhya Ante Cha Sarvatra Hari Giyate. Harinam, Harikatha. Harinam is a part. For this regard, in the beginning, what do you chant? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the middle of the Harikatha, what will do? Open your mobile. No. What do you do? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Last Harikatha, what will do? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E Harinam é muito poderoso, né? Harikatha. Durante o Harikatha, no começo do Harikatha, o que a gente faz? A gente canta os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna. No meio do Harikatha, a gente faz o quê? Olha o celular? Não. A gente canta os santos nomes, Hare Krishna. E no final do Harikatha, o que a gente faz? Mesma coisa, canta os santos nomes. Many devotees in the beginning of the Harikatha, they also put mobile, who is coming. Then in the middle of the Harikatha, also they open. In the end of the Harikatha, also open the phone, not middle. No. But here Srimad Bhagavatam explained, Adi Madhya Ante Cha Sarvatra Hari Giyate. Srimad Bhagavatam manifests Nam Sankirtan. In the middle Srimad Bhagavatam, glorified Nam Sankirtan, Ajamil Katha. Or end of Srimad Bhagavatam, or Harinam. Porque o Srimad So for this regards, it gives us Adi means beginning. Understand English, Sanskrit? Adi means in the beginning. In the Madhya means in the middle, or Anta means the end. What that? Adi Madhya Ante Cha Sarvatra Hari Giyate. Nam Sankirtan. Nam Sankirtan, Harikatha. In the beginning, Nam Harikatha. In the middle of the Harikatha, Nam Sankirtan. Or end of Harikatha, Nam Sankirtan. Porque o Srimad Bhagavatam dá essa evidência, né? No começo, no meio e no fim do Harikatha, a gente deve cantar os santos nomes. Na verdade, o Srimad Bhagavatam, o que ele está fazendo? Ele está glorificando os santos nomes também. No meio do Srimad Bhagavatam, a história de Ajamil, glorificando os santos nomes. E no final também. Então, em todos os momentos, o Harinama, o cantar dos santos nomes, é glorificado. Os santos nomes são glorificados. So, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu told Sanatan, listen,
how to attend to Krishna Bhakti, Krishna Prem, just Nam Sankirtan. Nam Sankirtan and listen Hari Katha. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu fala para Srila Sanatana Goswami, ouça Sanatana atentamente, como alcançar Hari, como alcançar Krishna Bhakti, cantando os santos nomes de Hari. Valo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Valo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
श्री राधा बिहारी जीव की श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की नित्य श्री महाराज भक्त प्रज्ञान केशव से भक्तन रूपारी भक्त वेदांत सत्य विक्रम रूपान गुरु वर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, पवित्र पावन नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, जय पूज्यवासी त्रिविक्रम श्री महाराज की जय, विश्व आविर्भाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। Tomorrow morning we will discuss about the life history of Trivikram Goswami Maharaj. Amanhã de manhã, história do Bano Maharaj, por amanhã vai falar sobre a história de vida e contribuição de Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj. Pessoal, queria agradecer muito ao Marco aqui da Frater e a Bruna que proporcionaram isso pra gente hoje. Muito obrigado mesmo. E cumprimos como prometido. A trajada vai ser servida lá embaixo, vai ter um kitzinho para cada um, que a gente está com